Boa noite e bem-vindo ao canal Histórias de Fantasmas Curtas. Esta noite a história que vai ouvir vem de uma gravação antiga enviada por uma jornalista que desapareceu pouco depois de carregar no botão de enviar. O nome dela era Clara e o ficheiro que recebemos estava marcado com o título 3:17 da manhã. Dizem os pescadores que é a hora em que o mar se lembra de quem foi apagado da memória dos gigos. A gravação não está completa e há alguns momentos a ruídos estranhos, mas decidimos compartilhar consigo mesmo assim. Agora vou sair de cena e deixar que a própria Clara lhe conte o que viu e ouviu na aldeia de Santa Marta do Mar. Que esta história está a ser reproduzida é porque alguma coisa correu pior do que eu imaginava. Chamo-me Clara, sou jornalista e há anos trabalho a recolher vlogs de coisas que as pessoas preferem não recordar. Durante muito tempo achei que o meu trabalho era apenas isso de recolher, gravar, editar e publicar, sem me envolver, sem tomar partido. Até ao dia em que uma mulher me pediu ajuda e eu decidi ficar calada para não perder o emprego. Há uns ou poucos dias depois isso não nunca saiu em lado nenhum, nem sequer em uma linha de jornal. Desde então tenho vivido com a impressão constante de que há vozes presas em mim, a bater-me as paredes da minha garganta e a exigir que eu fale. Tanto está que recebi o e-mail que me levou a Santa Marta do Mar. O texto era curto e parecia escrito à pressa, sem assinatura, sem saudação, apenas uma frase. Quer saber o que aconteceu à irmã da sua avó em 1970 e quatro vem à Santa Marta do Mar na Noite das Almas e pergunto pelo farol de Santa Inês. Demorei alguns minutos a perceber que estava a tremer, não pela ameaça, mas pela data. 1974 era um ano em que a minha família quase deixou de falar da minha tia-avó. Mostrei o e-mail à minha avó e ela empalideceu como se a luz da cozinha se tivesse apagado de repente. Não vás, disse ela, já chega de mortos nesta família. O mar não devolve tudo o que leva. Mesmo assim, dentro de mim alguma coisa respondeu que talvez fosse precisamente esse o problema. O mar não devolve o que leva e os vivos aprendem a acostumar-se a isso. Na mesma noite reservei um quarto numa pensão de Santa Marta do Mar e comprei o bilhete de autocarro. E sabia mesmo que ia apenas investigar uma velha história de família para o meu programa, mas no fundo sabia que estava a tentar pagar uma dívida antiga, uma dívida de silêncio. A viagem até ao norte foi longa, a estrada seguia paralela à costa e a certa altura o mar começou a aparecer entre as árvores como um animal inquieto. Já de fim de outono estava pesado e as nuvens pareciam tão baixas que tocavam nas antenas enferrujadas dos telhados. Eu andava pela janela do autocarro e tentava imaginar a minha tia-avó viva, jovem, a chegar à mesma aldeia, talvez também numa noite de frio e vento. O motorista ligou ao lado e uma voz falou sobre a Noite das Almas, dizendo que era tradição em muitas terras acender velas pelos mortos e usar para que encontrassem descanso. Senti um arrepio, não sei se por coincidência ou aviso, e apertei mais o casaco em volta do corpo. Quando finalmente o autocarro parou na pequena praça de Santa Marta do Mar já tinha anoitecido e o primeiro som que eu vi ao descer foi o rugido do oceano lá embaixo, escondido pela falésia. As casas estavam meio apagadas, algumas janelas tinham pequenas chamas amarelas tremulzentes, velas colocadas nos parapetes em copos de vidro. Respirei fundo o ar frio e saudade, e por um momento senti que a aldeia inteira me observava, embora quase não visse ninguém na rua. O meu telemóvel mostrava apenas 2 barras de frente e pouco mais de 20% de bateria, e isso fez-me sentir ainda mais longe de tudo o que eu conhecia. A atenção ficava na extremidade da aldeia, perto do caminho que subia para o farol, e não havia qualquer letreiro luminoso, apenas um pequeno azulejo com o nome Casa do Farol. Empurrei a porta de madeira e uma campainha discreta tocou a luz lá dentro. Boa noite, precisa de par? Perguntou uma voz jovem vinda do corredor estreito. Sim, boa noite. Tenho uma reserva em nome de Clara Feira. Ah, sim, claro. Eu vi o e-mail. Venha por aqui, por favor. O rapaz tinha cerca de 17 anos, cabelo escuro despenteado e um sorriso nervoso que parecia surgir e desaparecer sem aviso. Fuduat ajuda aqui na pensão e às vezes fastidia para os turistas, quando ainda aparecem turistas por estas bandas. A forma como ele disse turistas por estas bandas fez-me perceber que já não vinham muitos. Veio por causa da Noite das Almas, não foi? Ou veio por causa do farol? Vim para fazer uma reportagem sobre a aldeia, sobre as tradições. Respondi, hesitando por instinto mencionar logo a minha família. Toda a gente diz isso no início, comentou ele, mas acaba sempre por perguntar pelo farol de Santa Inês. Por que é que falam no farol como se fosse uma pessoa? Perguntei, tentando manter o tom leve. Porque ele tem mais histórias do que muita gente vive aqui, disse Duarte, e porque quem diga que, lá em cima, o tempo parou. Subimos uma escada estreita até ao primeiro andar. O suor rangia a cada passo e a casa cheirava de gente buraco misturado com umidade antiga. Este é o seu quarto, explicou ele. A janela dá para a falésia e se abrir as persianas vai ouvir o mar a noite toda. Em um misto de curiosidade e receio, não sabia se conseguiria dormir com o som incessante das ondas.
Se precisar de alguma coisa, bata na porta ao fundo do corredor. Eu durmo aqui hoje para ajudar a minha tia com os hóspedes. Agradeci e deixei a mochila em cima da cama. O colchão fundou-se ligeiramente sob o peso e o cobertor áspero soltou um shape a naftalina. Enquanto o Art ia embora, ouvi o rangido da janela a ser batida pelo vento e por um instante tive a impressão de que Alvin sussurrava do lado de fora. Abri as persianas com cuidado e vi um recorte negro da falésia contra o céu escuro. Lá embaixo o mar espumava, invisível, mas audível, e mais acima, à esquerda, erguia-se a silhueta do farol apagado. O farol parecia uma coluna de pedra abandonada, sem luz, sem vida, apenas uma sombra mais escura no meio da escuridão. O relógio do meu pulso marcava 9:30 da noite e a igreja da aldeia soou 9 badaladas com um atraso estranho, como se o tempo ali fosse teimoso. Decidi sair para dar uma volta antes da meia-noite. Queria ver com os meus próprios olhos como era tal noite das aulas. Ao descer as escadas ouvi vozes vindas da cozinha, já era a sopa de peixe e a pão que se espalhava-se pelo corredor. Passei pela porta entreaberta e vi uma mulher de meia idade a mexer-me numa panela, provavelmente a tia Duarte, mas ela limitou-se a acenar com a cabeça quando nos cruzamos. Lá fora, a praça estava mais animada do que a minha chegada. Pequenas procissões familiares deslocavam-se da igreja para o cemitério com velas nas mãos. As crianças corriam em volta dos adultos. Algumas tentavam separar as velas umas das outras, levando-as para netos rápidos. Segui a corrente de pessoas até à igreja, que estava iluminada por dentro por uma luz amarela e pálida, como se viesse de outro século. À entrada, o homem de batina conversava com duas aires, sorrindo com paciência, e percebi que só podia ser o padre local. Boa noite. Minha filha, seja bem-vinda à nossa noite das almas, disse o padre, voltando-se para mim assim que me viu aproximar. Boa noite. Agradeci. O meu nome é Clara. Estou a fazer um trabalho sobre tradições e gostaria de assistir à celebração, se não houver problema. Quanto mais olhos e ouvidos abertos, melhor. Disse eu, a recordar, é o que impede que os mortos desapareçam de vez. Entre, por favor. A igreja por dentro era pequena e simples. As paredes caiadas tinham manchas de umidade que se desenhavam com mapas de ilhas esquecidas. Na parede lateral reparei uma fila de fotografias antigas, a preto e branco, em molduras escuras, muitas delas com mulheres jovens, algumas sorridentes, outras sérias. Enquanto os fiéis se ajoelhavam e começavam a rezar, deixei-me ficar perto daquelas imagens, lendo os nomes e as datas gravadas em letras pequenas. Havia muitas mortes anotadas como morta no mar, o eufemismo que conhecia de outras aldeias costeiras, mas ali parecia repetir-se com uma insistência doentia. Ao chegar a uma fotografia onde algumas mulheres estavam alinhadas junto a uma falésia, o coração deu-me um salto. Uma das faces era assustadoramente familiar, mesmo na granulação antiga e na rigidez do sorriso. É a voz da minha tia-avó, mais nova do que eu alguma vez a tinha visto nas poucas fotos que estavam em casa da minha avó. Aproximei-me tanto que quase encostei o nariz ao vidro da moldura, tentando confirmar se os olhos eram mesmo aqueles que eu lembrava das histórias. Mica, não é? Ouvi a voz do Antão Lave, baixando o pum para não incomodar os outros. É só estas mulheres? Perguntei, sem conseguir desviar os olhos da imagem. A versão oficial diz que eram raparigas da aldeia, amigas e umas noivas de marinhas. Respondeu eu, mas a maioria aqui prefere não dizer nada. Alguns chamam-lhes as mulheres de sal, murmurou, como se não pudesse escapar pela boca e espalhar-se pela igreja. Mulheres de sal, repeti, sentindo a expressão sentar-se na minha cabeça com um peso frio. Estão a recordar as nossas antigas parpianas? Perguntou o padre, aproximando-se discretamente com um sorriso que não chegava aos olhos. Sim, padre, respondi, estava a perguntar quem eram. Estas mulheres parecem todas tão jovens. Algumas morreram no mar, outras foram embora e nunca mais deram notícias. Disse eu, Deus conhece cada uma, nós limitamos-nos a acender velas. Na noite das almas lembramos todos, os que se foram de forma justa e os que se foram de forma injusta, mas não é preciso se abrir feridas, completou, com um tom suave e firme ao mesmo tempo. Senti que por trás da palavra feridas havia histórias inteiras empeçadas e que qualquer pergunta existente seria recebida como uma falta de respeito. Ainda assim, a fotografia continuava presa à minha atenção, como se a minha tia-avó manesse aquele pedaço de papel. Depois da missa, muitos saíram em direção ao cemitério, carregando as velas, e eu decidi segui-los, guiado por uma curiosidade pesada. O cemitério era pequeno e cercado por um muro baixo, as campas tinham folhas de plástico desbotadas e algumas estavam quase cobertas de muro. Digo os nomes em voz baixa, sem som, e percebi que vários coincidiam com apelidos que a minha avó pronunciava com cuidado, como se cada sílaba fosse frágil. Foi ali, entre duas campas sem fotografia, que Duarte se aproximou de novo, com as mãos nos bolsos do casaco. Não parece uma aldeia turística, pois não? Perguntou ele, com um mero sorriso triste.
Parece o lugar onde as pessoas aprenderam a guardar segredos. Respondi, e onde uma sabe mais do que a terra. Dizem que excepto as noites, especialmente quando está vento norte, bem-se olheiras de mulheres na falésia, continuou ele, olhando por cima do muro para o escuro. Usam vestidos escuros, o cabelo colado ao rosto pela água e caminham devagar como se ainda sentissem o peso do mar nas pernas. Eles respondem ao próprio não devolvido pelo vento, mas com uma voz que não é humana, afirmam os dois. E tu, já as viste? Perguntei, tentando perceber até que onde eu acreditava naquilo que dizia. Eu só vi sombras, mas às vezes ouço nomes ao longe, como se alguém estivesse a chamar um pescador que já não vê há muito tempo, aditivo, encolhendo os ombros. A minha tia-avó desapareceu aqui há muitos anos. Confessei, não sei se me vê no mar, se fugiu, ou se a história que me contaram é apenas uma forma elegante de esconder outra coisa. Alguns desaparecimentos aqui nunca foram falados em voz alta, disse Duarte. Talvez devesse falar com o Joaquim de Farol. Se alguém que sabe mais do que devia, é ele. É Joaquim? Perguntei, interessada. Foi formuleiro a vida quase toda, agora já é velho e vive numa casa mais acima, perto do caminho que leva ao Farol de Santa Inês, respondeu. Dizem que foi ele que pediu as mulheres de sal pela primeira vez, na noite em que o relógio defraudou. Que relógio é esse? Perguntei, sentindo uma inquietação sobre isso no peito. Quando voltei à pensão, o cansaço da viagem caiu sobre mim de repente, mas a sono não veio com facilidade. Deitei-me na cama estreita e ouvi o mar lá embaixo, o som contínuo e hipnótico por vezes parecia transformar-se em sussurros e palavras em que eu quase reconhecia o meu nome. Fechei os olhos ainda meio desperta, vi a imagem da fotografia na igreja, a fila de mulheres junto à falésia e a face da minha tia-avó olhar-me com uma mistura de desafio e medo. Pela primeira vez em muitos anos senti que não estava apenas a procurar uma história, estava a ser procurada por ele. Na manhã seguinte acordei com o som da louça na cozinha no farol recortado pela luz cinzenta atrás da janela. O vento tinha diminuído, mas o ar continuava gelado e uma névoa fina cobria a aldeia como um lençol mal estendido. Depois de um pequeno almoço simples, saí com o Duarte pelo caminho de terra batida que subia em direção ao farol. Costumo vir aqui desde miúdo, disse eu, apontando para o percurso. A minha mãe dizia que não chegasse muito perto da beira da falésia, mas eu nunca fui muito obediente. O chão estava escorregadio em alguns pontos, pedras soltas volavam sob as botas e o mar fugia lá embaixo, invisível por causa da neve. A certa altura, a forma do farol começou a tornar-se mais nítida, uma torre robusta, pintada de branco sujo, com janelas pequenas e um varandinho de metal enferrujado. Já não está em funcionamento há muitos anos, explicou Duarte, dizem que ficou amaldiçoado depois de uma noite em que a luz foi apagada de propósito. Antes de chegarmos ao portão de ferro, Duarte desviou o caminho para uma pequena casa isolada, com paredes machadas e telhado de rosa. Aqui que o Joaquim vive, avisou, ele pode ser um pouco bruto, mas no fundo não é mau homem. Até à porta e esperei, ouvi passos abastados e um tecido pesado antes de a porta se abrir. Quem é que vem tentar me ver a estas horas? Xingou a voz antes de me ver. Do jornalista, respondi calmamente, chamo-me Clara e gostava de falar consigo sobre o farol, sobre algumas pessoas que desapareceram há muitos anos. Jornalista, repiu eu, apertando os olhos. Sempre aparecem jornalistas quando o mar anda inquieto. Ela é séria, Joaquim, a sua Duarte, e tem família daqui. Mas a minha família pareceu atingir o homem de forma diferente. Ele apoiou-se mais na ombrada e olhou-me com atenção renovada. Qual é o teu apelido? Perguntou, com voz rouca. Pereira, respondi. A minha avó chama-se Beatriz e tinha uma irmã mais nova que desapareceu aqui. E a Tis? Murmurou ele, como se o nome lhe tivesse caído sobre a língua com peso. Então tu és neta daquela teimosa que nunca aceitou a história que lhe contaram. Suponho que sim, disse eu, porque a minha avó nunca acreditou que a irmã tivesse simplesmente fugido. Entra, gingou Joaquim, fazendo um gesto para abrirmos mais a porta, mas não promete nada, as palavras pesam mais do que a idade. A sala cheirava a tabaco velho, a remédios e a marzia, as paredes tinham fotografias de barcos e um crucifixo casto por cima de uma televisão desligada. Na parede oposta, um relógio de parede de madeira estava parado, os ponteiros fixos num ponto específico. Aproximei-me para ver melhor e senti um arrepio quando li as horas. Eram 3:17. Sem pensar, perguntei se o relógio estava avariado. Não, respondeu eu, se olhar, é um canto que está estragado. O relógio apenas recusou mentir. Se passou às 3:17, perguntei, com a voz mais baixa. Foi a hora em que pela primeira vez obedeci a uma ordem que nunca devia ter aceitado, disse Joaquim. Foi a hora em que aparei à luz do farol, quando ainda havia gente lá. A casa pareceu encolher com aquelas palavras, como se as freiras ouvissem algo que já conheciam.
Aquela noite o vento soprava de sul e o mar estava bravo, mas o comando era claro. A luz tinha de ficar apagada para não chamar atenções, explicou, olhando agora para mim. Havia um barco com gente que não devia sair dali viva, gente que sabia demais, gente que perturbava os que se achavam donos da verdade. Vi o casco bater nas forças e ouvi ditos que nem o mar conseguiu engolir de uma vez só. Eis então as vozes no escuro, 10 sombras na falésia e todos os relógios que trago para casa acabam por parar às 3h17, cedo ou tarde. E a minha tia-avó, perguntei, estava nesse bar, estava naquela noite. Ela era uma das que falava alto baixo, sempre a perguntar, sempre a escrever coisas que não devia. Respondeu-me eu, a tua avó veio cá mais de uma vez exigir respostas, mas eu calei-me, como toda a aldeia. Sentia raiva sobre o meu peito, misturada com uma tristeza antiga que parecia não ter lugar no meu corpo. Agora a Cristina já me leram para se esqueceram dos seus pecados. As vozes cá de baixo estão mais fortes. Continuou Joaquim, a noites em que as vejo lá em cima na falésia, as mulheres de sal, encharcadas, a chamar para mim. Chamam-me cobarde, vendilhão de luz, traidor, e eu sei que tem razão. Por que me chamou cá então? Por que é que alguém me escreveu aquele e-mail? Perguntei, tentando controlar o tremor nas mãos. Não fui eu que escrevi, confessou, mas não me admiro que elas próprias tenham arranjado maneira de usar as mãos de alguém. Tudo o que querem é que alguém conte a história até ao fim. Eu guardei provas, coisas que nunca entreguei a ninguém, disse eu. Há um esconderijo no farol, uma caixa com cadernos e fitas que devem ser ouvidas antes que o Salas destrua. Mas não te iludas, menina, quem mexe nisso não sai igual. Duarte parou para mim com que eu espera que eu desista, mas por dentro eu já tinha tomado uma decisão. Passei-nos a calar histórias para proteger o meu conforto. Não podia voltar a fazer o mesmo com a minha própria família. Pedi a Joaquim que viesse connosco ao farol dessa noite, na noite das almas, mas ele limitou-se a abanar a cabeça. Ainda consigo subir a escada, mas não sei exatamente o que me espera lá em cima. Disse, vou estar lá, mais tarde, quando o relógio decidir mexer-se. Até lá tratem vocês de abrir o esconderijo. Saí de casa dele com o peso de um segredo antigo colado à pele e a ideia clara de que não podia recuar. À noite, depois da aldeia se encher novamente velas e memórios, eu e Duarte encontrámos-nos à porta da habitação. Tens a certeza de que queres ir ao farol agora? Perguntou ele, a voz firme mas os olhos inquietos. Se eu não for hoje, nunca mais vou, respondi, e sei que se não fizer isto vou passar o resto da vida a imaginar o que estava naquela caixa. Então vamos, disse ele, mas se eu disser que temos de sair, tu ouves-o, está bem. Concordei e começámos a subir o caminho da falésia. O vento estava mais forte do que de manhã e a mar lá embaixo parecia zangado com o próprio céu. A cada rajada, a lanterna que eu levava tremia e apagava-se por instantes, deixando-nos dependentes da luz difusa da aldeia atrás de nós. Quando chegámos ao portão do farol, este fageu com um som agudo, como se queixasse de ser acordado. A porta principal estava trancada, mas Duarte guiou-me até uma entrada lateral, onde uma fechadura antiga brilhava à luz da lanterna. Joaquim deixou-me uma chave há anos, disse eu, mas nunca tive coragem de usar à noite. A chave mudou consistência, o estalo se picou e a porta abriu cedo, libertando o cheiro de umidade, ferrugem e algo mais, uma nota antiga de fumos e óleo queimado. Entramos e o som do mar lá fora transformou-se numa memória abafante. O interior do farol era estreito, as paredes úmidas, a escada de ferro subia em caracol pela torre, cada degrau gemia sob os nossos pés. No resto do chão, pendurado numa parede, havia outro relógio de madeira, gênero de Joaquim, parado exatamente em 3h17. O pontapé do segundo estava preso num ponto absurdo, como se tivesse tentado avançar e tivesse sido travado por uma mão invisível. Isto assusta-me mesmo, admiti Duarte. Eu sei que devia ser só uma coincidência, mas não parece. Continuámos a subir, degrau após degrau, o ar ficava mais frio e mais denso quanto mais perto do topo chegávamos. O som do vento entrava por pequenas fendas nas janelas miseráveis, fazendo um assobio e o ar por vezes confundia com vozes. Um pouco, a sala da Untema era um espaço circular com janelas em todas as direções. O vidro estava sujo de sal e pó, a antiga lâmpada desmontada nunca. No chão, perto da parede norte, deu uma seção de madeira que não encaixava bem, ligeiramente levantada, como se alguém a tivesse aberto recentemente. Ajudei-me e passei os dedos pela ranhura, sentindo tal frio e enferrujado. Puxei com cuidado e o painel soltou-se, revelando um espaço onde repousava uma caixa de metal coberta de pó. Encontraste, murmurou Duarte, no isto fascina e sei. A caixa estava trancada com um pequeno cadeado, mas o metal estava tão corroído que uma pancada controlada com uma vara de ferro bastou para o partir.
Entrevia cadernos de capa preta, atados com cordel e vários cassetes de áudio com etiquetas escritas à mão. As etiquetas tinham datas que iam de 1968 a 1974, muitas delas acompanhadas de uma única palavra, má. Vi num dos cadernos e folhei. É uma letra tremida de alguém que escrevia à pressa, com frases cortadas, notas sobre noites de tempestade, nomes de barcos e referências vagas a hordas vindas de cima. Havia páginas onde as palavras pareciam ter sido riscadas com raiva, deixando o papel quase rasgado. Duarte encontrou um gravador velho num canto da sala, ainda com uma pilha dentro. A Ana tentou ligá-lo. Não sei se isto ainda funciona, disse eu, mas podemos tentar ouvir uma das fitas. Foi uma cassete atada de outubro de 1972 em caixa no gravador. O mecanismo rangeu, mas a fita começou a rodar. Durante alguns segundos só se ouviu o som do mar, o fumo de ondas e jajadas de vento, e depois uma voz masculina, provavelmente o próprio Joaquim, começou a falar. 23 de outubro, disse a voz na fita, noite de vento sul, ordens para manter a luz apagada até nova indicação. Ouço vozes lá fora, não há barcos registados, mas alguém está a chamar por mim da falésia. Seguia-se o silêncio cheio de estática, depois algo como um cor distante, difícil de distinguir, subindo e descendo com o vento. De repente, o não surgiu claro no meio dos ruídos, dito por uma voz feminina, alongado, arrastado, quase como uma mente. Era o nome da minha avó. Sendo-me joelho nas jaias, as mãos tremiam tanto que quase achei cair o gravador. Ouviste? Perguntou Duarte, com os olhos arregalados. Ouvi, respondi, não havia como negar o que tinha sido dito. Parecia impossível, mas a voz na fita tinha articulado o nome da minha avó muitos anos antes de eu nascer. Parei a gravação, com medo do que pudesse vir a seguir, e nessa altura percebi que o ar na sala estava diferente. Era como se a temperatura tivesse baixado de repente, o meu próprio respirar fazia pequenas nuvens brancas diante da boca. Olhei à volta e as janelas, que antes mostravam apenas a escuridão, agora deixavam ver uma névoa branca rasteira na falésia, recortando figuras vagas. Talvez seja melhor irmos embora, sugeriu Duarte, a voz trêmula, isto já não é apenas curiosidade. Parte de mim concordava, outra parte, porém, agarrava-se à ideia de que eu precisava de ouvir mais, ver mais, para poder contar a verdade completa. Pedia que dissesse primeiro que me deixasse 5 minutos sozinha com os cadernos, prometendo não demorar. Não devias ficar aqui, insistiu, mas acabou por aceitar, julgando que ficaria à minha espera junto à porta. Quando os passos dele desapareceram pela escada abaixo, o silêncio ficou tão espesso que quase podia ser tocado. Sentei-me no chão de pedra, com um dos cadernos no colo, e li em voz baixa algumas frases, como só pronunciar aquelas palavras lhes desse finalmente um lugar fora da caixa. A noite em que os meus queimaram o voo sobem pela falésia de sala e ficam diante de farol apagado. Li, pedem-nos que acendamos a luz para que o mundo veja o que lhes fizeram. Mas as ordens dizem para manter tudo às escuras para nosso bem, para o bem da pátria, para o bem da moral, e eu continuo a apagar a luz quando devia acendê-la. Ao terminar essa frase senti um peso no ar, como se alguém estivesse atrás de mim, a ler por cima do meu ombro. Levantei-me devagar e virei-me para as janelas, o coração a bater rápido. Na falésia, diante do farol, vi claramente uma fila de figuras femininas. Não eram sombras vagas, não eram truques da névoa, eram mulheres, vestidos musculados ao corpo, cabelos molhados, olhos fixos na torre. Algumas pareciam jovens, outras mais velhas, mas todas tinham o mesmo ar determinado que não aceita ser esquecida. Entre elas reconheci o rosto de uma rapariga que tinha visto na fotografia da igreja. Clara, chamou uma voz, clara e prolongada, vinda de todas as bocas e de boca nenhuma. O meu nome ecoou no interior do farol como se as paredes o tivesse absorvido e devolvido no coroante. Senti os joelhos fraquejar, mas permaneci de pé, apoiada no parapeito. Uma das mulheres na falésia, mais perto da borda, segurava algo pequeno das mãos. Parei com atenção e vi que era uma boneca de porcelana machada de água, com o vestido azul despejado. Essa imagem fez-me lembrar uma história que a minha avó me contava sobre a irmã mais nova que nunca largava a sua boneca, nem para ir à praia. Tive a certeza naquele instante que uma daquelas mulheres era a minha tia-avó. Outra parecia a mulher de Lisboa cuja história eu nunca tinha publicado. Havia na sua expressão a mistura de acusação e temor que me cortou fogo. Percebi então que talvez aquelas mulheres não fossem apenas desta aldeia, talvez fosse o rosto de todas as que tinham sido enquadradas para fora da história. Isso os nossos nomes, viu a voz, soando como se viesse de dentro das paredes, de dentro do meu peito. A minha boca abriu-se sem que eu mandasse e o primeiro nome que saiu foi da minha tia-avó. Logo a seguir pronunciei o da mulher de Lisboa e depois outros que eu tinha ouvido em relatos ao longo dos anos, nomes que nunca chegaram a ser escritos em lado nenhum.
A cada nome, o corvo se repetia, alongando as sílabas como um cântico. Foi então que ouvi passos pesados na escada, apressados, e uma tosse conhecida. Não devias ter vindo sozinha, repreendeu a voz de Joaquim, surgindo um pouco da escada, o rosto pálido, brilhante sol. Não estou sozinha, respondi, e a mão que segurava o caderno premia. Elas não te vão largar agora, disse eu, olhando pelas janelas para a falésia, desta vez encontraram alguém que ainda pode falar por elas. Tu também podias ter falado, murmurei, mas preferiste manter a luz apagada. Naquela altura eu achava tal de ser a minha salvar a vida, confessou, e salvei a minha vida às custas de muitas outras. A sair décadas a olhar para esse relógio parado e a tentar adormecer com o barulho das ondas a repetir uma mão. Ele aproximou-se, mais curvado do que horas antes, e pusou a mão no caderno que a segurava. Esses papéis são um fardo pesado, avisou. Se os lavares contigo vais ter de escolher entre o silêncio e a exposição, e nenhuma das opções é ler. Eu já vivi com o silêncio e sei o quanto pesa, respondi, talvez seja a altura de experimentar o contrário. Lá fora, as mulheres continuavam alinhadas, imóveis, apenas os cabelos e os vestidos se moviam com o vento. Mostrareis a luz, sussurrou a voz, não sei se me não ouvir, na minha cabeça ou no próprio mar. Olhei para um lugar onde antes estava a lâmpada do farol, desjuntada, inútil, e senti uma ideia fumar-se, nítida. Peguei na antena que trazia e subi para a estrutura metálica, levantando o fecho de luzes e apontando-o para a falésia. A lanterna era ridiculamente pequena comparada com a antiga luz do farol, mas naquele momento era tudo o que eu tinha. O fecho amarelo varreu a linha da falésia e, por um instante, as mulheres desapareceram, substituídas pelo brilho da neva. Pensei que tudo tinha sido alucinação até o relógio ao meu lado emitir o seu cedo. Os ponteiros começaram a mover-se lentamente, arrastando-se, até marcarem novamente 3:17. O farol, que tinha estado morto por décadas, pareceu respirar. Uma vibração percorreu o metal sob os meus pés e uma luz branca, mais forte do que a da minha antena, começou a formar-se no centro da sala. Joaquim ficou, aterrorizado, os olhos arregalados, a boca aberta sem som. Eles vão ver, murmurou, não sei se a falar dos vivos ou dos mortos. A luz crescente encheu a sala, atravessou os vidros sujos, cortou a névoa e abriu o caminho até ao mar. Lá embaixo, as ondas pareceram congelar por um instante, como se esperasse ela. Na falésia, as mulheres voltaram a surgir, agora iluminadas por aquele brilho, e eu percebi que muitas delas traziam marcas no pescoço, nos braços, sinais de violência e justiça. Não é grotesco, mas era impossível negar o que as tinha sido feias. Não nos deixes vir outra vez na escuridão, viu a voz, suave e firme ao mesmo tempo. Senti que a luz não estava a ser acesa por um incultor, mas sim pelas palavras que eu tinha dito, pelos nomes que tinha chamado. Joaquim caía de joelhos, as mãos na cabeça, repetindo um pedido de perdão que se misturava com o ruído do mar. Perdoe-me, 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 diga ele, mas a palavra parecia esmagada pelo eco das ondas. Em um passo na direção deu para o ajudar a levantar-se, mas o chão tremeu. Um som metálico picou pela escada, como se algo tivesse sido arrancado das paredes lá embaixo. Farol era um corpo velho a acordar vindo coma, e cada movimento parecia prestar de dores acumuladas. De repente, ouvi um estalo ao seguido de um grito. Joaquim desequilibrou-se, escorregando no chão úmido e caiu para trás em direção ao vazio da escada. Literou a agarrar, mas cheia tarde demais, vi apenas o seu corpo desaparecer pelas sombras abaixo, golpeando numa queda lenta e inevitável. O som de impacto subiu pela torre como um movo no estor. Fiquei imóvel, com as mãos estendidas, a respiração presa, e as vozes à minha volta ficaram num silêncio pesado. Ele já estava condenado há muito tempo, disse a voz, sem alegria nem raiva. As minhas pernas tremiam, mas eu sabia que, se fosse embora, nunca mais voltaria a subir, nunca mais teria coragem de falar daquilo. Dei um dos cadernos e uma cassete, guardei-os dentro do meu casaco, sentindo o peso físico daquelas provas. Depois liguei o meu telemóvel, a bateria quase no fim, e comecei a gravar a mensagem que, mais tarde, enviei ao programa que está a ouvir agora. Falei do e-mail que recebi, da minha avó, da fotografia na igreja, do cemitério, de Duarte, Joaquim, do relógio parado às 13:17. Enquanto eu falava, a luz do farol mantinha-se acesa, pulsando como um coração, e as mulheres na falésia ouviam, em silêncio. Contei também a história da mulher de Lisboa que me tinha pedido ajudando que eu tinha deixado cair meu esquecimento, juntei a sua voz às vozes dali, nomeando em voz alta. Ao longo da gravação percebi algo estranho, por vezes a minha própria voz parecia duplicar-se, como se alguém repetisse as minhas palavras um segundo depois. Parecia que a sala inteira estava a aprender o texto comigo, num exalo para o caso e eu não o conseguir acabar.
Quando senti que tinha dito tudo o que sabia e tudo o que podia suportar, terminei a gravação com uma espécie de promessa. Se eu desaparecer, que esta gravação seja a luz que vocês lhes tiraram, disse eu, e ao ouvir essas palavras as mulheres na falésia ergueram as mãos, como numa benção. E vi-me fechar assim que a rede voltou a aparecer no telemóvel, um fraco sinal que surgiu como uma linha de vida. O e-mail foi enviado para o programa de histórias que eu sabia que poderia publicá-lo assim, o programa que está a dar voz a esta mensagem agora. Depois disso, a memória fica turva, lembro-me apenas de começar a descer a escada, a luz a piscar, o som do mar a aquecer e um cansaço enorme a cair sobre mim. Não sei se cheguei ao fundo, não sei se o corpo de Joaquim continuava estendido no chão ou se alguém tinha encontrado antes. Não sei sequer se os meus pés tocaram de novo na terra firme. Se esta gravação está a ser ouvida, então algo tudo isto ficou, mesmo que eu próprio não tenha voltado para casa. Talvez eu esteja entre os meus na falésia agora, talvez seja apenas uma voz perdida nas ondas de rádio, não consigo saber. Tudo o que sei é que, enquanto alguém ouvir esta história, a luz que acendemos naquela noite não estará completamente apagada. A gravação de Clara termina aqui com um último sopro de respiração e um ruído estático que não conseguimos limpar na edição. Tentámos contactá-la várias vezes depois de recebermos o ficheiro, enviámos e-mails, ligámos para o número que constava na mensagem, mas nunca obtivemos resposta. Procurámos notícias sobre acidentes na costa norte na altura em que o e-mail foi enviado e encontramos uma nota discreta num jornal regional. O artigo mencionava a morte acidental de um homem idoso do interior de um farol desativado e o possível desaparecimento de uma mulher não identificada vista a subir a falésia na mesma noite. A polícia concluiu que o homem teria caído pelas escadas e que a mulher poderia ter voltado para casa sem se identificar. Um relatório seco que nada dizia sobre luzes acesas ou vozes no mar. O que nos gesta é esta gravação, os nomes que Clara pronunciou e a sensação incômoda de ter histórias inteiras escondidas nas margens da nossa memória coletiva. Talvez as mulheres de Sal sejam apenas uma forma de falar de todas as vítimas que nunca tiveram direito a uma linha nos arquivos oficiais. Talvez o relógio parado às 3h17 seja apenas um mecanismo avariado, uma coincidência dramática que o nosso medo aproveita para construir lendas. Ou talvez haja mesmo horas em que o tempo se recusa a avançar enquanto a verdade não é dita em voz alta. Não sei que resposta prefere, mas sei que, a partir do momento em que ouvi a voz de Clara fictícia em eco, nunca mais olhei para a costa do mesmo modo. Se algum dia passar por uma aldeia junto ao mar e vir um farol parado, talvez se lembre desta história e preste atenção ao que o vento diz quando passa pelos Peters. Antes de terminarmos, quero agradecer-lhe por ter ficado connosco até ao fim desta narrativa. Histórias como a de Clara são longas, densas e por vezes desconfortáveis, e é preciso coragem para as ouvir até à última palavra. Se esta história o tocou, se o fez pensar ou arrepiar-se, peço-lhe que deixe um gosto neste vídeo, porque isso ajuda muito o canal a chegar a mais pessoas. Se ainda não está inscrito, convido-o a subscrever o canal Histórias de Fantasmas Escutas e a ativar as notificações para não perder as próximas noites de açúcar. Escreva também o seu comentário, conte-nos o que sentiu ao ouvir a voz de Clara, diga-nos se alguma vez esteve num lugar que parecia guardar segredos parecidos. Se quiser apoiar mais diretamente este projeto, pode usar o código de resposta rápida que aparece no canto inferior direito do vídeo ou seguir o link para donativos que está na descrição. Estes contributos ajudam a manter vivas estas produções, a melhorar o som, as vozes e o tempo que dedicamos a procurar e a criar novas histórias para si. Na mesma descrição deste vídeo vai encontrar também ligações para outras séries totalmente diferentes deste canal, com atmosferas e temas variados para explorar quando desejar. Despeço-me por hoje, desejando-lhe uma noite tranquila, ou tão tranquila quanto for possível depois do que acabou de ouvir. Deve encontrá-lo muito em breve noutra história aqui no Histórias de Fantasmas Curtas. Até à próxima e durma bem, se conseguir.